Boa tarde. Peraí, deixa eu só ajeitar. Pronto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, galera. Então, essa aula é voltada para os alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Afenísia Freire. Babê. Do Colégio Afenísia Freire. Disciplina Artes. Hoje a gente vai falar sobre poesia marginal, dando continuidade a todas aquelas vertentes que estão dentro do neoconcretismo, certo? Já falou sobre a poesia praxis, o poema processo, agora é a poesia marginal, que trata não somente da parte literária, mas também é envolvida com todas as artes. Então é um movimento cultural, ou como preferirem, contracultural, até mesmo porque a ideia do neoconcretismo vai ser bater de frente com o concretismo, com aquilo que há vigente na cultura do país durante esse período da ditadura militar. E aí a gente tem lá que a poesia marginal ela vai surgir na década de 70, durante o período da repressão da ditadura militar, ou como vocês preferirem, do regime militar, enquanto os militares estavam no poder. A gente sabe que existiu foi um período de bastante repressão, principalmente aqueles que pensavam diferente das ideias conservadoras que existiam, as ideias conservadoras que existiam nesse período, nas décadas de 60, 70, década de 80, tá? Então, aí ele vai ser um movimento sociocultural que vai alcançar diversas formas de arte. Música, cinema, teatro, artes plásticas e principalmente a literatura. Mas a gente vai conseguir encontrar, assim como as outras vertentes dentro do neoconcretismo, a gente vai conseguir encontrar essa temática, essa ideia da poesia marginal, ainda que receba esse nome de poesia, ela vai mexer com todas as ideias dentro das artes. Não é à toa que a poesia marginal, esse período histórico dentro da cultura nacional, pode ser conhecida tanto como poesia marginal como geração mimeógrafo. Geração mimeógrafo. Mas aí a gente vai explicar, eu vou explicar, gente, não, eu que estou explicando. Eu vou explicar daqui a pouco o porquê de geração mimeógrafo, né? Um dos principais expoentes, talvez o grande expoente da poesia marginal, dessa geração mimeógrafa, é esse carinha daqui, ó. Tá ao contrário, né? Paulo Leminski. A gente vai ter outros nomes, como Chacal, como Torquato Neto, Francisco Alvim, tudo, mas Paulo Leminski talvez seja o artista mais conhecido dessa geração. E ele vai ter uma poesia que ele fala especificamente a respeito do que é a poesia marginal, do que é o poeta marginal. Ele diz o seguinte: marginal é quem escreve à margem, deixando branca a página para que a paisagem passe e deixe tudo claro à sua passagem. Marginal escreve na entrelinha, sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Então, a ideia da poesia marginal vai ser justamente trazer essa contraposição de ideias em relação a tudo aquilo que existe como vigente na cultura da época. Então, como a gente fala sobre todas as ações existentes dentro do neoconcretismo, todas as vertentes existentes dentro do neoconcretismo, eles tratam justamente dessa ideia de quebrar o concreto, quebrar tudo aquilo que existe como ideia de cultura para as artes brasileiras, né? Todo o conservadorismo que existe dentro da arte nacional, tudo aquilo que é considerado como concreto. Então, a busca do neoconcretismo é justamente acabar com essas ideias conservadoras e trazer novas visões, principalmente que permitam ao espectador, ao leitor, enxergar aquilo como parte da sua história e fazer parte, movimentar aquilo, podendo trazer a ideia de que ele também
é parte da história, é parte da cultura, e não que você entregue algo mastigado para ele, né? Então, por isso que ele fala, por isso que o Leminski fala aqui, que existe essa página em branco, se deixa essa página em branco, se branco a página, para que a paisagem passe, deixe tudo claro a sua passagem, a passagem da paisagem, no cabelo tudo claro a sua passagem, né? Então, essa permissão de que essa folha em branco, essa página em branco, ela possa ser preenchida por essa passagem, pelas pessoas que estão fazendo parte, a partir dali, desse novo movimento. E aí a gente pode dizer que é um movimento de contracultura. A ideia de contracultura, a ideia daquilo que é alternativo, é justamente o que vai em contraposição à ideia que existe como vigente. Se você tem uma ideia conservadora, no momento que você existe ali, dentro daquele momento da história, você vai sendo atropelado por várias ideias conservadoras e de repente você traz um novo conhecimento, você traz uma nova posição política, uma nova posição social, uma nova posição artística, você vai justamente contra a cultura, vai contra a maré, contra aquilo que existe na sociedade naquele momento, né? Então você consegue se contrapor às ideias existentes durante o período do regime militar, da ditadura militar, você consegue fazer essa contraposição à cultura, fazer essa contracultura. E ele vai receber o nome de geração mimeógrafo também, talvez vocês não se lembrem, mas os pais de vocês com certeza vão se lembrar do que é o mimeógrafo, que é simplesmente um aparelhinho que cheira álcool, que serve para poder rodar, para poder fabricar panfletos, principalmente. Panfletos, revistas, tudo, é feito tudo na hora mesmo, é como se fosse uma máquina de Xerox moderna. Pronto, uma máquina de impressão, uma máquina de Xerox moderna, quer dizer, antiga. Em comparação com o que há de moderno, vocês entenderam? E aí a ideia dessa geração mimeógrafo vai ser justamente porque essa é a principal característica dessa geração, que você substitui os meios tradicionais de circulação dessas notícias, de circulação dessas ideias, que geralmente são os grandes jornais, que é a mídia televisiva, que são os rádios, para poder circular essas obras através de um meio alternativo de divulgação. Você produz a sua arte e você mesmo distribui a sua arte através de algo que vai ser mais barato. É uma forma mais barata de você conseguir produzir a sua arte e divulgá-la através desse mimeógrafo. Essa comunhão de artistas independentes muitas vezes acabam se autofinanciando, inclusive, né, tiram dinheiro do próprio bolso para poder começar a sua produção, representa justamente essa ideia que é longe da cultura tradicional, longe da mídia, longe do foco das elites. É por isso também que a gente pode trazer essa ideia do que é marginal. Talvez hoje, de uma forma muito errada, inclusive, se veja marginal é aquilo que é ruim, que é subversivo, aquilo que está à margem da sociedade mesmo, ligado à violência, ligado a coisas ruins em geral. Mas o conceito de marginal vem justamente daquilo que está à margem da sociedade, aquilo que está longe do centro. Se você tem uma mídia hegemônica, se você tem uma elite que é tida como o ponto principal de atenção, por exemplo, dos próprios governantes, que tanto consideram as elites como os maiorais, eles, os próprios políticos, se consideram enquanto elite. Então, muitas das resoluções, muitas das decisões deles são para benefício próprio. Então, todos aqueles que vivem ao redor, que vivem longe dessa bolha,
vivem à margem, né? As periferias, elas são consideradas, as pessoas residentes nas periferias são consideradas como pessoas marginais. Por quê? Porque elas vivem à margem da sociedade, afastadas daquele grande centro econômico, daquele grande centro comercial. Então, essa ideia de marginal, que hoje muitas pessoas acabam enxergando como algo negativo, na verdade vai ser somente aquilo que não está ligado ao plano vigente, né? Não faz parte daquela cultura vigente, daquela ideia conservadora de sociedade. Então, você viver à margem, na verdade, acaba sendo viver lutando contra as ideias hegemônicas. Então, você tem aí que essa contracultura, essa poesia marginal, essa geração mimeógrafa, vai ser justamente das pessoas que têm ideias que vão fugir da grande mídia, que vão fugir desse foco das elites, vão olhar com mais atenção para a sociedade em geral, vão tratar de temas cada vez mais ligados à sociedade mesmo, à sociedade que é esquecida por essas elites, esquecida pelos governantes. E então eles fazem o quê? A produção de folhetos que são mimeografados, geração mimeógrafa, porque se fazem revistas, folhetos que saem através desse mimeógrafo, dessa máquina de mimeografia. Então, são folhetos mimeografados que são a principal fonte de divulgação dessa forma de arte, né? E aí, essas revistas, esses folhetos, eles vão ter uma compilação, uma junção de vários textos e imagens que são recheados de uma linguagem coloquial. Linguagem espontânea, uma linguagem inconsciente. O que é uma linguagem coloquial? É aquela que vai fugir um pouco da norma culta, fugir da linguagem mais formal. Linguagem coloquial é você se utilizar muito mais de gírias, você se utilizar de expressões que podem chocar as pessoas que não estão acostumadas com aquilo, fugir dessa fala mais ligada às elites, você trabalhar com a ideia de trazer uma arte que é subversiva. Dentro da poesia marginal, a gente vai ter uma leitura visual, uma leitura audiovisual, um cinema, como a gente tinha falado, cinema, música, teatro, essas artes visuais como o grafite mesmo, ele vai se fortalecer muito durante esse período da poesia marginal, porque é uma forma de divulgação da arte a respeito de temas cotidianos que não são vistos dentro dos museus, que não essas artes visuais que não são vistas dentro do que a elite vai enxergar enquanto arte, do que vai ser aceito de bom grado pelas elites. É uma arte de baixo custo, claro, se você consegue gerar, se você consegue fabricar esses folhetos através de um mimeógrafo, através de um equipamento que é relativamente barato para a época, em comparação, claro, a outras produções maiores que pertencem à mídia, seja mídia televisiva, mídia jornalística, rádios. Então você vai ter uma arte que ela é de baixo custo de produção. Por isso que muitas vezes os próprios artistas, eles conseguem se autofinanciar, ou a partir dessa geração, a partir dessa fabricação desses folhetos, dessas revistas, eles saíam para poder vender em bares, em praças, na porta do cinema, na porta do teatro, dentro das universidades, locais que geralmente vocês conseguiam encontrar pessoas que não eram tão ligadas, às elites, ou então aquelas que poderiam até fazer parte das elites, mas tinham um olhar um pouco mais voltado para o que era a sociedade, né?
aquelas pessoas que conseguiam fugir um pouco da bolha que a sociedade formava juntamente com as elites e os seus governantes. Então, sua subversão cultural propunha críticas ao conservadorismo, claro, tudo aquilo que a gente já falou antes aqui, existente e resistente dentro da sociedade, porque o conservadorismo ainda hoje, se a gente for pensar, ela vai não somente existir, como também resistir muito. Por mais que a gente veja que haja uma necessidade de evolução do pensamento das pessoas, o conservadorismo ele ainda vai ser muito forte, ele vai existir, ele vai resistir às mudanças, né? Então, a poesia marginal ela vai surgir para tentar quebrar um pouco isso, pelo menos buscar alcançar um pouco mais essas pessoas que vivem justamente fora da bolha, né? Eles vão trazer temáticas sociais às artes, se enchendo de sarcasmo, humor, ironia, erotismo, palavrões e gírias. Tudo aquilo que a gente não vai ver junto com as grandes elites. E aí a gente vai ter como principais características da poesia marginal as seguintes. Isso tudo vai estar dentro da apostila que provavelmente vai chegar juntamente com esse vídeo, e aí vocês podem acompanhar a aula junto com ele. As características: inconformismo com a cultura oficial brasileira, que é essa cultura letrada, que a gente fala muito, a cultura letrada, a cultura que é ligada muito mais às elites, às pessoas que tiveram um acesso maior à educação. Então a poesia marginal vai tentar alcançar essas outras pessoas que estão fora dessa bolha. Inconformismo com os moldes literários impostos pela academia. A gente já falou em outros momentos que o neoconcretismo ele vai buscar ser um tipo de arte que vai seguir regras. Então, tudo aquilo que fizer parte do neoconcretismo vai tentar quebrar essas regras acadêmicas. Enquanto a academia, o que é academia? É a universidade. Enquanto a universidade tenta propor certas regras para que você siga, para fabricar a sua arte, para fabricar a sua poesia, todo o movimento neoconcretista, seja através da poesia praxis, principalmente, aliás, da poesia praxis, ai meu Deus, esqueci o nome do outro. Do poema Processo e da poesia marginal, todos eles vão tentar quebrar essas regras do academicismo. Inconformismo com a censura imposta pela ditadura militar. Claro, a ditadura militar ela vai chegar, o regime militar, não sei se preferir, vai chegar com a ideia de censura à liberdade de expressão, porque eles veem todos aqueles que pensam diferente do que defende o militarismo, os militares acabaram perseguindo, acabaram falando, não concordo com essa sua ideia de expressão, com essas suas expressões, então eu defendo que haja um maior controle sobre a produção artística de vocês. Censura, basicamente isso. Então vai censurar essa liberdade de expressão. Então a poesia marginal vai se inconformar com esse tipo de censura. Você vai ter uma proposta de constante inovação poética pautada pela inventividade artística e vitalidade criativa. Inventividade artística, a ideia de invenção quando você puder fugir das regras que existem para a produção artística, melhor. A poesia marginal ela vai ser muito influenciada pelo pop art, que vem da Europa, e o dadaísmo também, que são dois tipos de movimentos artísticos que vão trabalhar com a ideia de uma atenção mais voltada para as questões sociais e de quebrar com essa lógica conservadora dessas ideias, para poder transformar
tudo aquilo que existe em arte. Então, não é à toa que uma das principais obras dentro do dadaísmo mesmo, do Andy Warhol, é o mictório, que é simplesmente um urinol, aliás. É um urinol, que é simplesmente um vaso sanitário, que aí foi colocado dentro do museu como obra de arte, claro, de um tamanho bem maior. Mas é para poder as pessoas começarem a enxergar que a arte pode ser encontrada em qualquer lugar. Então, isso vai influenciar o movimento neoconcretista. Dentro da poesia marginal, vocês vão encontrar muito desse tipo de inventividade, dessas novas invenções. Uma invenção já é algo novo, né? Dessas invenções artísticas e essa ideia da vitalidade criativa. A criatividade vai ser vai ser pauta, vai ser o ponto principal para que você possa ter a sua produção artística reconhecida. Inspiração dos movimentos contra a cultura, isso é fato. Elogio de uma produção cultural que estivesse fora dos padrões. Tudo que é fora do padrão, tudo que foge às regras é respeitado, é visto como uma nova forma de fazer arte. Busca de uma nova formação, uma nova forma de divulgação de arte da cultura brasileira. Tem os vizinhos gritando aqui. Nova forma de divulgação de arte da cultura brasileira. Você vai começar a trabalhar com essa geração de baixo custo e por conta disso você vai ter uma facilidade maior de chegar em quem não faz parte das elites, chegar nas pessoas que estão lá dentro do seu cotidiano, que você encontra nos bares, nas ruas. Estou um pouco gripado. E assim por diante. A organização da poesia em estruturas rápidas que aliassem texto e elementos visuais. Eu vou colocar alguns exemplos na apostila de vocês que trazem essa ideia de uma poesia que não é somente aquela que é textual, né? Vai trabalhar muito bem também com o que é visual. É o que a gente vê dentro do poema Processo, também é o que a gente vê dentro da poesia Praxis, que existe uma semiótica muito forte, que existe uma leitura a respeito da obra de arte muito além do texto. A imagem em si muitas vezes consegue dialogar com quem enxerga, com quem lê aquela poesia, com quem lê aquela imagem. Promoção de leituras imediatas com conteúdo facilmente assimiláveis. São poesias rápidas, como uma de, salvo engano, de Hélio Oiticica, que vai ter assim, seja herói, seja marginal. A ideia de que quem trabalha com essa ideia da marginalidade, quem trabalha com essa ideia de fugir da bolha, são pessoas que, por que não, são tratadas como heróis. Porque você salva a sociedade daquilo que é perigoso. Então, quem é marginal dentro dessa ótica da arte, da cultura, quem é marginal é um herói. E por último, eu tô gripado, mas não vou cortar isso do vídeo não. E utilização de uma linguagem coloquial, revestida de sarcasmo, ironia, humor, gírias e, inclusivamente, palavrões. Essa é a aula de hoje, somente isso, poesia marginal. Vocês vão ter a apostila, vão ter alguns links também para vocês darem uma olhada, se quiserem ler mais alguma coisa dentro da poesia marginal. E pronto. Valeu, galera. Tchau.